Chevrolet Nicola Santa Maria, Onix Turbo, com oferta melhor que desconto de fábrica. É só na Nicola Veículos, entrada mais 36 vezes com taxa zero. Aproveite e visite a Nicola Veículos. Nicola Veículos convida. Venha para as avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria, com empresas fortes, consolidadas e com muita credibilidade. Aqui você encontra tudo o que você precisa. Avenidas Ângelo Bolson e Elvio Basso, o caminho do progresso em Santa Maria. Apoio Mercado das Rações, todos os tipos de ração para todas as espécies de animais. Banho e tosa personalizado, o mais cheirosinho da cidade. Elvio Basso 1357 e mais 2 endereços. Palato Pizzaria e Restaurante, Pizza Delivery e à la carte. A melhor pizza da cidade, aberto todas as noites na Ângelo Bolson 467. Fone Whats 3223-3717 e 99105-3993. Pipe Pneus, pneus Bridgestone e Firestone, serviços de geometria, balanceamento, suspensão, freio e troca de óleo. Elvio Basso 1255, fone 3212-4200 ou 99725-1319. E Chevrolet Nicola Veículos. Venha buscar o seu Onix Turbo. Faça a conta e comprove. É melhor que desconto de fábrica. Elvio Basso, número 1000. Acompanhe aos sábados um despertar com mais alegria e otimismo. A partir das 4 horas da madrugada. Fique de bem com a vida. No ar, Amanhecer com o Célio. Patrocínio Soberana Agropecuária. É Caçapava do Sul bem servida. Na rua Benjamin Constante, 1268. Eden Motel. Tranquilidade para os bons momentos. Na BR 287, entre o trevo da Chevrolet e o Shopping Praça Nova. Carnim Mecânica Automotiva, na Rua Alcides Coimbra, na Vila Lorenzi. Cefaz Metalúrgica e Serralheria. Telefone 991 70 0170 no Boi Morto. Lázaros Clínica Veterinária e Pet Shop, na Avenida Dores 588. Telefone Whats 999 32 26 69. Acompanhe aos sábados, a partir das 4 horas da madrugada. Amanhecer com o Célio. Imembuí. A nossa história é a nossa raiz. 19 horas e 35 minutos. 19 graus. A partir de agora, um programa para inspirar e acelerar negócios e investimentos. Ou até mesmo iniciar um empreendimento. Deu o start e vamos juntos nesta parceria com líderes de empresas atuantes em diferentes áreas. A hora é de valorizar empresas e encorajar empreendedores e candidatos a empresários. Aqui tem conteúdo e comunicação para enfrentar e vencer o que vem pela frente. A Rádio Imembuí apresenta Empreender com Sucesso, a plataforma de mídia e marketing para produtos e serviços, com a apresentação de Lisete Fröhlich, consultora em vendas e negócios em mídias digitais e de rádio. Olá, muito boa noite, 19 horas e 36 minutos. Estamos iniciando mais uma edição do Empreender com Sucesso. E lembrando que nós já estamos ao vivo na página da Rádio Imembuí. Daqui a pouquinho, o jornalista André Campos, Lisete Fröhlich, Empreender com Sucesso, o nosso YouTube. E amanhã no nosso Instagram, TikTok e Quai. Então, você pode nos acompanhar em todas as plataformas, não tem desculpa. E também você pode nos acompanhar pelas ondas do rádio para mais de 70 municípios. Então, você que está tomando seu chimarrãozinho, né? Liga o seu radinho, pode ser pelo rádio, pode ser pelo celular. Vem com a gente, faça a sua pergunta, participa, compartilha, porque aquilo que eu sempre lembro para você, que quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo de hoje. E hoje é quinta-feira, e hoje é dia de nossas raízes, e
E depois de Nossas Raízes, nós temos o nosso quadro importantíssimo, que é a Revolução do Aço, com o pessoal da Serluz. Então, fica com a gente. Nós estamos aqui para Tins Tinta. Pensou tinta, pintou com Tins. Construtora Jobim. Lembrando, gente, que o Porsche Macan já está aí. O sorteio é dia 28 de agosto. Opa, 28 de agosto, então já foi já a verdade. Vamos ter que verificar aqui para falar para você daqui a pouquinho quem foi que ganhou. Eu vi realmente uma foto. Vamos ver e vamos informar para você daqui a pouquinho. Decora Casa e Afeto, na Heitor da Graça Fernandes, em Camobi. Universidade Católica Franciscana, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria e Purifique Camobi, Brita Pinhal, 50 anos neste mês, gente, muita história para ser contada, desde o tempo do seu Baldur, e hoje ainda continua a avó Mitzi, né, a filha Denise, o neto Mateus, o Gilson, isso, todo o pessoal. Então, esse mês vai ser um mês festivo. Também Cislimpa Sistemas de Limpeza, Colégio Marco Polo, Serluz, Nossas Raízes e também Protege. Medicina do Trabalho é Protege. Sempre quando eu falo para vocês aqui sobre medicina do trabalho, eu falo em seriedade, qualidade, bom atendimento, né, conhecimento, então é Protege. Bom, já estamos com os nossos convidados, né, desta noite, e eu quero começar nessa noite dando aí o nosso boa noite para o nosso convidado especial. Opa, terminou a internet aqui bem na hora, mas vamos ver aqui o que houve. Mas ele já teve várias entrevistas com o André Campos, né? É uma pessoa conhecidíssima na cidade, uma pessoa que já tem aí uma trajetória, um nome. Como eu estou sem a internet ainda aqui, mas é o Dr. Rony Pilar Cavalli. Boa noite, bem-vindo. A gente está muito feliz até por saber que o senhor tem uma trajetória fantástica para compartilhar conosco hoje. Muito boa noite. Eu que agradeço o convite. É sempre uma satisfação aqui vir dividir, né, um pouco, né, e também aprender com vocês. Eu me sinto muito honrado aí com o convite e estou à disposição dos amigos. Acho que daqui a pouquinho eu consigo aqui, porque, gente, ele é professor, ele é advogado, ele já deu aula aí em várias universidades, né? Então, além dessas universidades todas, agora no Meneghetti, né? Então tem um conhecimento muito grande. É escritor, participa também de colunas no Diário de Santa Maria, mas depois ele pode contar um pouquinho da trajetória dele aqui. Vamos ver se eu consigo localizar o que está correto aqui. Mas, enquanto isso, boa noite para o nosso amigo Rodrigo Silva Jardim. Boa noite, Lisete, nosso convidado Rony, nossa Luciana, o CF que está de férias, Verdade. ao André, né, o nosso colega que pilota as picapes ali, né? Boa noite, estamos aí então, mais uma noite de debate de ideias, né, Lisete? Tentando sair um pouco do senso comum, né, do achismo, né? Achar todo mundo acha agora. Estudar, pensar, refletir, ser polêmico às vezes também. A porta é mais estreita, né, Lisete? Boa noite. E boa noite para minha querida amiga, parceira de muito tempo, de anos, Luciana Paola Camilotti, engenheira, né? Ela que já conversou um pouco com o nosso convidado. Boa noite, bem-vinda. Boa noite, Lisete. Como sempre, para mim é uma grande honra estar aqui com vocês na Imembuí, num programa totalmente elaborado para agradar o nosso público, trazer convidados brilhantes como o Dr. Rony e outros tantos que já abrilhantaram o nosso programa.
e também ser um espaço aberto a novas ideias. Assim como tenho 2 colegas brilhantes, que é o Carlos Flávio, que está de férias, e o nosso amigo aqui, o Rodrigo Silva Jardim, que tem que, né, ser da altura da nossa amiga Lisete aqui, tão empreendedora e tão de sucesso. Ai, Luciana. Empreendedora, sim, mas de sucesso vamos indo, né? Vamos de sucesso. indo, Eu estou aqui para afirmar que é de sucesso, sim. Conheço essa trajetória, te conheço de tantas idas e vindas, né? E estou aqui contigo, que para mim é um prazer estar ao lado dessa grande mulher, uma amiga fiel, muito querida, que eu tenho um apreço muito grande pela pessoa que tu és, pela tua seriedade e por ter nos aberto as portas aqui no teu programa, com esse quadro Nossas Raízes, que quer, né, trazer pessoas de princípios para falar um pouco aos ouvintes do nosso Rio Grande, da nossa cidade, Santa Maria e região, resgatando as nossas raízes, porque raízes passam por princípios. Então, doutor Rony, eu conversei com o senhor aqui na entrada um pouquinho e já gostei muito do que nós estamos conversando. E um dos temas que eu acho muito importante a gente trazer para os nossos ouvintes é a questão sucessória, né? O direito sucessório, é assim que a gente fala? Sucessório? Sim, direito das sucessões. Direito das sucessões. E tu estavas me falando, então, de uma mudança de cultura. Achei interessante, eu gostaria que o senhor contasse um pouco a respeito deste tema tão atual, né? E que passa por uma mudança de cultura. O que tu tens a nos colocar hoje à noite? Pois é. Eu estou nessa empreitada já, vamos dizer assim, já há 3 anos, inclusive, vamos dizer assim, um replanejamento da advocacia, né? Estávamos falando que estamos, e claro que não é um sonho meu, infelizmente, não é um sonho meu, praticamente quase todos os colegas hoje pensam em advogar em questões extrajudiciais, ou seja, sair do Poder Judiciário, porque também eu acho que daria uma outra pauta aí, porque o Poder Judiciário também está insustentável. A gente vê muito a questão apenas, dá muito mídia às posições do Supremo Tribunal Federal, mas o Alexandre de Moraes, ou as espécies de Alexandre de Moraes, fez escola e muito no Brasil, e o Judiciário hoje está... Então, eu entendo, no meio da pandemia, né, já estudava a matéria, e passamos justamente a direcionar a advocacia para o planejamento sucessório. E isso também nos dá um prazer, porque na advocacia militante, né, judicial, você lida com muitos problemas das pessoas. E no planejamento sucessório você não lida com problemas, você lida com coisa boa. E eu venho dizendo que o planejamento sucessório é um dos tantos atos de amor que os pais fazem, eles fazem tantos durante a vida, e são aquele pai que pensa no planejamento sucessório, ele quer transcender a morte, né? E continuar protegendo a sua prole, as pessoas que ele ama, mesmo quando ele não estiver mais aqui nesse plano. Então, e aí passa por uma mudança de cultura em 2 aspectos. Primeiro, mudança de cultura de questões, acho, da dificuldade que nós temos de falar sobre a morte, embora ela seja o mais certo, né? E a gente tem uma resistência para falar sobre a morte. E quando eu tenho falado por aí, justamente sobre o planejamento sucessório, eu tenho procurado não falar da morte, tenho procurado falar justamente em gesto de amor. E a questão da mudança de cultura é porque a cultura brasileira, né, ela tem uma cultura de ter patrimônio na pessoa física. Nós herdamos a cultura, vamos dizer assim, portuguesa de acumular patrimônio, né, porque nós trabalhamos para sustentar e atender às necessidades da vida, e também para acumular um patrimônio em termos de segurança, seja o que for. Só que nós não trouxemos a cultura deles justamente a cultura europeia, essa parte de que é não ter patrimônio na pessoa física. Tá? O sistema de ter patrimônio em pessoa física, ele remonta em torno de 300 anos se nós formos para a Inglaterra. Né? Quando hoje fala, né, meio quase que popularizou a expressão holding, né? A holding, ela é inglesa e ela ganhou, vamos dizer assim, principalmente a partir da Revolução Industrial,
que a necessidade de expansão dos negócios, a expansão de, naturalmente, contar com mecanismos de controles. E aí agora, estou falando isso porque o sistema de holding ele é um instrumento do direito empresarial, que o direito sucessório foi lá pegar emprestado no direito empresarial para usar na sucessão. Tá? E o europeu e o norte-americano, ele tem uma consciência que para eles é inegociável, que ele diz que ele tem plena consciência que quem morre é a pessoa natural. E quem morre não pode ter patrimônio no seu nome, porque se morre e tiver patrimônio no seu nome, deixa problema para os herdeiros e problema caro de resolver. Para vocês terem uma ideia, se nós estamos falando aqui que no Brasil o inventário é caro, e hoje o inventário consome em torno de 20% do patrimônio é consumido com custos, né? Custos principalmente o ITCMD, ou seja, o Imposto sobre Herança, mas ele é, no Brasil, ele é um dos, se não o mais barato do mundo ainda. Para os ouvintes terem uma ideia, a França, esse mesmo ITCMD é 60%. Na Suíça e na Alemanha é 50%. Na Inglaterra e nos Estados Unidos é 40%. No Chile é 25%. E o nosso aqui no Brasil, ele tem um teto nacional de 8%. E existe um projeto de alteração que regula isso, é a resolução número 9 de 1992, uma resolução do Senado, tá? E que estabeleceu um teto nacional de 8%. E que já está lá no Senado tramitando 2 projetos, um projeto do senador Cid Gomes, que elevaria de 8% o teto nacional, de 8% para 16%, e o do CONFAS, na verdade não é um projeto do CONFAS, porque o CONFAS, Comitê de Política Fazendária, que é formado pelos secretários da Fazenda dos estados e o ministro da Economia, ele não propõe, mas ele naturalmente ele encaminhou propostas, né, para que o parlamento faça, e hoje a proposta dele é que elevaria para 20%. Então, vejam bem, mesmo que passe, né, e vai passar esse projeto, né, mesmo que passe, ainda o ITCMD do Brasil, comparado com o resto do mundo, ficaria muito barato. Né? E o Fernando Haddad, o atual ministro da Economia, é um expoente, é um defensor. Ele passou a campanha inteira de São Paulo batendo nisso, que há necessidade de subir a tributação da herança. Então, por que se diz mudança de cultura, que foi o início? Assim? Nós temos que mudar a cultura, independente do planejamento sucessório, que é não ter patrimônio na pessoa física. Onde eu tenho falado, eu tenho dito o seguinte, mesmo aquelas pessoas, aquele casalzinho novo, que não tem patrimônio nenhum, que está iniciando a sua vida, a primeira providência que ele tem que tomar em termos de pensamento patrimonial é abrir uma holding, e abrir uma holding mesmo que não tenha nada. Por quê? Porque quando eles planejarem comprar o imóvel dele, o apartamento, a primeira casa, o dinheiro que eles estão economizando, eles economizam e integralizam na holding, na pessoa jurídica, e compram dentro da pessoa jurídica. Tá? Para mudar, para começar a transformar essa cultura, né, de que tem que ter patrimônio na pessoa física. Né? Isso barateia, organiza, barateia, inclusive, o rendimento de patrimônios dentro da pessoa jurídica é muito mais barato, sob o ponto de vista tributário, do que pessoa física. Se eu tiver um imóvel alugado na pessoa física hoje, dependendo do valor da locação, eu posso chegar a 27,5% de imposto de renda, enquanto numa pessoa jurídica vem para 11,33%, em torno disso. Né? E a sucessão do patrimônio dentro de uma pessoa jurídica, ela fica extremamente facilitada. Ela tem alguns diferenciais consideráveis, especialmente porque eu consigo, o patriarca, os patriarcas conseguem deixar esse patrimônio no seu total controle até suas mortes, se eles quiserem. Né? E diferente dos, vamos dizer assim, aqueles institutos mais arcaicos, mais obsoletos do direito sucessório, que das poucas pessoas que pensam planejamento sucessório fazem testamento, que é o que eu venho dizendo nas oportunidades que eu tenho de falar, que é o pior planejamento sucessório que alguém pode pensar. Testamento só funciona em novela. E a doação de bens com reserva de usufruto, que é relativamente, mas aquela questão, né? Doação dos bens com reserva de usufruto, primeiro, é quase tão caro quanto o inventário, porque incide tributação. Né? Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, o teto do imposto do ITCMD por morte está 6%, doação é 4%. Né? E quando reformarem a resolução lá vai subir consideravelmente, vai subir tudo. Né? Mas o principal fator que a gente não recomenda é a doação com reserva de usufruto.
os patriarcas perdem o controle da propriedade. Você doa, possivelmente os pais que estão ouvindo aí vão dizer assim, não, mas eu confio na educação que eu dei para o meu filho. E possivelmente sim, a grande maioria é assim. Mas quando entrou disputa de patrimônio, de dinheiro, as coisas... E ninguém está livre de ter que vender um bem no final da vida para tratar, por exemplo, fazer um tratamento de saúde. Né? E se você tiver feito a doação, mesmo com reserva de usufruto, e tiver que vender, você vai ter que pedir para o filho fazer, porque o bem, a propriedade já é dele. No sistema de holding, não. No sistema de holding, mesmo que eu tenha colocado e tenha feito a doação das cotas sociais, existem como colocar cláusulas nesse planejamento sucessório que o controle fica de forma absoluta com os patriarcas. Se eles quiserem, eles desmancham, eles fazem de novo, eles vendem um bem. Se eles desistirem de deixar a herança e quiser vender estando da holding, eles conseguem fazer, desde que, naturalmente, esse planejamento seja muito bem feito, né? E sejam estipuladas as cláusulas que a gente diz do planejamento sucessório, que dão poderes os patriarcas fazer assim, dessa forma, né? Ou seja, você fica com inventário resolvido, que não vai ter inventário, né? Já com toda a propriedade dentro, as propriedades dentro de uma pessoa jurídica, com as cotas sociais sendo doadas aos herdeiros, aquelas pessoas, tanto os herdeiros necessários ou qualquer pessoa que as pessoas, né, que o patriarca ama ou que querem deixar um patrimônio, e simplesmente com o falecimento é como se disparasse um gatilho. E simplesmente libera-se e não há necessidade do inventário. Porque essa é a outra mudança de cultura que nós vamos bater muito. Ou seja, nós temos que acabar com a cultura do inventário no país. Olha, eu vou lhe dizer, então, algo que aconteceu com uma pessoa conhecida minha. Ela se separou e tinha campo, tinha uma série de coisas. E ela, como o ex-marido, não, vamos pegar o mesmo advogado, aquela mesma coisa. E foi feita a doação para os filhos. Só que o que aconteceu? Ele colocou, o esposo ficou com o usufruto de tudo, inclusive da parte da esposa. Você sabe que a holding também é um poderoso instrumento de partilha de bens no divórcio, né? Porque muitas vezes a gente diz assim, claro que aí tem que ter uma certa maturidade, mas por que o casal não pode, se chegar o relacionamento ao fim, por que o casal não pode se separar do relacionamento, mas continuar sócio nos negócios? E ainda, com já um planejamento sucessório feito aos filhos. E muitas vezes isso serve para distensionar o casal, porque sempre em divórcios, com partilha de patrimônio, tem briga por patrimônio. E os dois pensam que cada um na nova vida vai dilapidar o patrimônio e não vai chegar nos seus filhos. Se eu fizer, no divórcio, havendo um litígio, se eu fizer uma holding e fizer a doação, ou seja, o planejamento sucessório, que ambos vão ter a certeza que aquele patrimônio vai chegar aos filhos e cada um vai continuar usufruindo da sua quota parte, né? Ele é um instituto muito moderno, muito eficiente e que resolve não só a partilha em termos de pai e filho, partilha no caso de inventário de morte, mas resolve nas querelas envolvendo separações e divórcio também. Mas o senhor tem toda a razão nisso, porque, na verdade, sempre assim, porque a fulana vai botar tudo fora. E no momento que você faz o planejamento, coloca dentro de uma pessoa jurídica e faz o planejamento sucessório e doa as cotas aos filhos, ambos sabem que aquele patrimônio vai chegar aos filhos. E isso é uma coisa comum. Por mais que eles briguem por patrimônio, mas 99% ambos querem que o patrimônio chegue aos filhos. Mas o mais importante ainda, doutor, que a holding ela protege dos filhos casarem mal também. Eu escrevi um artigo, aliás, eu tive alguns clientes. Aliás, casualmente eu tinha tido uma colega que é a nora na relação, que tinha acabado de me indicar a família para fazer um planejamento sucessório. E eu escrevi um artigo, saiu na revista Interativa, chamado Como Afastar Genros e Noras da Herança. Por que isso? Eu, particularmente, acho o atual Código Civil, para mim, o legislador avançou mais do que deveria. Hoje, dependendo do regime de bens, o cônjuge e companheiro, ele é herdeiro também. Ele não é mais só meiro.
Né? Por exemplo, Ele é herdeiro. no regime da comunhão parcial de bens, se eu tiver um patrimônio de 100 com um filho, né, e eu ajudei a construir esse patrimônio de 100, eu já sou dono de 50 e eu vou concorrer com o filho nos outros 50. Né? Eu vou ficar numa eventual morte de um companheiro, mas o vivo vai ficar com 75%. E isso eu entendo que o legislador do Código Civil ele avançou além. Eu, particularmente, não sei qual é a concepção de vocês, mas, para mim, relacionamento não é forma de se adquirir patrimônio, pelo menos de forma ética. Isso mesmo. Né? Ou seja, eu sou do tempo, pelo menos eu sou sonhador, a ponto, na verdade, que a gente se encanta com a pessoa, com os olhos, e patrimônio a gente adquire trabalhando. Né? E o legislador fez isso. Bom, então existe uma preocupação hoje. Você não tem como saber qual é o regime de bens, o que o teu filho vai fazer. Né? Colocar dentro de uma holding e clausular e impedir que genros e noras participem dessa sociedade já é uma grande medida. E mais ainda, você consegue, porque também não é incomum, embora não é o natural, mas o filho pré-morrer ao pai. Se eu não proteger e as cotas sociais já for do filho e ele morrer, seja a esposa ou o esposo, dependendo qual é o sexo do outro, vai herdar essas cotas. Mas, evidentemente, que um bom planejamento sucessório coloca o que nós chamamos de cláusula de call retorno, né? Ou seja, na hipótese do filho pré-morrer ao pai, volta para os doadores, não vai para o cônjuge. Né? Então, e é por isso que a gente tem insistido muito quando a gente fala por aí. Planejamento sucessório. Algumas áreas do direito, eu antes de lidar com planejamento sucessório, eu citava 2 áreas do direito que eu digo, não é para generalista, que é o direito tributário e tribunal do júri. Eu digo, o direito tributário, o mal profissional quebra uma empresa e bota os diretores, os donos na cadeia. Porque a questão tributária é crime, sonegação, se não for. Né? E o tribunal do júri é outro, que eu digo, na verdade, que eu perfilo da ideia de que a carteira da OAB, a minha autorização para advogar deveria ter limites. O americano é assim, ou seja, eu preciso ter uma especialização. Né? Quando o direito tributário passou a ser, na verdade, entrou na moda aí, e começou a dizer nada, só o que a gente via colega, especialista em direito tributário. E aí você ia olhar lá no currículo e não tinha feito nenhuma especialização. Começou a dar dinheiro, né? É claro que a gente entende, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro, de outra forma, mas você tem que ganhar dinheiro de forma responsável. E o planejamento sucessório, eu tenho dito que é tal qual o neurocirurgião. Você não vai fazer uma neurocirurgia com um clínico geral. Você não coloca a sua vida, o seu não, com um clínico geral. Você precisa contratar um especialista. E um especialista, ele não se basta por si só. Ou seja, um planejamento sucessório é acompanhando o advogado, né, embora isso não é privativo de advogado, contadores, e eu participo de um time, né, eu faço parte do time Holding Brasil, né, que é liderado pelo Dr. Márcio Carvalho de Sá. Dr. Márcio Carvalho de Sá é um advogado que tem escritório no Rio de Janeiro e hoje mora em Miami. Ele opera a partir de Miami. Tá? E dentro do time Holding Brasil tem excepcionais contadores com capacidade de fazer, mas são estudiosos. Né? E a gente tem visto, por exemplo, planejamentos sucessórios de situações. Planejamento, na verdade, não. Constituição de holding que simplesmente colocaram o patrimônio para dentro e venderam de que está pronto o planejamento sucessório. Não. Colocar um patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica não é planejamento sucessório. O planejamento sucessório é muito mais abrangente e precisa, né? Eu não me basto como advogado apenas, eu tenho um contador especializado que me acompanha e que faz todo o trabalho dele, né? E eu fico muito reticente quando, por exemplo, embora o contador ele tenha, porque abrir pessoa jurídica, o contabilista ele tem, não é privativo do advogado, o contabilista é, aliás, uma das principais funções do contador, abrir, mas quando ele vai para o planejamento sucessório, né, se ele não tem conhecimento de direito das sucessões, de direito de família, né, de direito de propriedade, né, não, tem tudo para dar errado. Tá? Então, é delicado e eu sempre faço essa comparação, né, do neurocirurgião. Você não entrega uma cirurgia num cérebro para um clínico geral. Falar em neurocirurgião, eu queria agradecer aqui, perante meus amigos aqui, a curiosidade que eu deixei vocês toda essa semana sobre uma coisa inusitada que aconteceu na minha vida, doutor Rony.
Há quase 8 anos eu vinha fazendo uma manutenção de um tumor de cerebelo. E eu tive assim a sorte de consultar com um neurocirurgião do Albert Einstein, Dr. Alder Tedeschi, que foi extremamente conservador. Ele pediu que eu fizesse a manutenção deste tumor, ficasse todo ano fazendo ressonância magnética, cuidando dele, e ele vinha crescendo lentamente. Ele foi descoberto com 7 milímetros, depois ele passou para 8, aí ele chegou a 9, e por uma displicência minha, no passado eu não fiz a ressonância. Comecei a ficar muito confiante que ele estava crescendo bem devagar, e esse ano eu fui fazer a ressonância. Eu tive uma dor de cabeça a semana retrasada e resolvi fazer a ressonância. E, misteriosamente, o tumor sumiu. Sumiu. E veio no laudo escrito o seguinte: pós-cirúrgico sem lesões. O médico que laudou meu exame não achou o tumor, e ele tinha a sequência histórica de vários anos onde aparecia este tumor, um subpendioma de quarto ventrículo no cerebelo, e bem visível. E então ele não achou. Então ele não, claro, a pessoa que está fazendo o laudo, ela só viu que o tumor foi retirado. Sim. Só que ele pensou que foi retirado cirurgicamente. Então essa semana passada, eu não tive nem condições de vir aqui. Eu confesso a vocês, porque é um diagnóstico mais impactante do que o inicial. É um mistério. Então, minha querida, a gente que vinha há muitos anos acompanhando, né, esse diagnóstico, porque todo o diagnóstico uma sentença, na verdade, né? Talvez o cirurgião maior que tenha. O cirurgião, mas eu quero agradecer o Dr. Helder, que guiou talvez a mão dele. Que me guiou a não mexer. Ele foi extremamente conservador, foi uma pessoa de uma seriedade assim muito grande, porque ele queria saber qual era a velocidade de crescimento do tumor. E em cima da velocidade de crescimento, ele me fez um prognóstico bom. Ele me disse: tu vai viver bastante, ele está crescendo muito lentamente, e o dia que precisar, talvez tu já tenha vivido uma boa parte da tua vida sem as sequelas que a cirurgia possa dar. Então, eu tive assim eu tenho uma gratidão muito grande pelos dois cirurgiões, né? O Helder Tedeschi, que não fez a cirurgia, e o cara lá de cima que fez e tirou. A Janice, Neuza, o pessoal de Lermando de Aguiar, todo mundo escutando aqui, o pessoal de Sobradinho também, a Carmen Elisete Santos também, o seu Valdemar Raminelli, empresário, dono da Onyx lá na 24 Horas, Lise Brasil, tem bastante gente nas lives aqui, gente. Eu abri só uma aqui, daqui a pouquinho eu vou abrir as outras para fazer o registro aqui para vocês. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Empreender com Sucesso. Tá na Imembuí? Então aumenta o volume, que a Imembuí tá na tua onda. Conteúdo qualificado, mídia que gera resultado, interação com a audiência, direto do fato e da fonte. Tá na Imembuí, tá on, tá ligado no hoje, no agora. A nossa história é a nossa raiz. Pampeiro, visite-nos e conheça a nova Volkswagen. Modelos repletos de tecnologia, conectividade, combinados com segurança e desempenho. Surpreenda-se com o Taos, o seu novo SUV W. T-Cross, vencedor do maior comparativo da história da revista 4 Rodas. E deixe seu coração bater mais forte com os esportivos da linha GTS. Pampeiro, sua concessionária Volkswagen em Santa Maria e região. Rua Serafim Balandro, 1133. Ou baixe o app da Pampeiro para saber mais. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Volkswagen. Aproveite a super promoção da Tinks Tintas. Resicolor acrílico ouro semibrilho, galão 18 litros, exteriores e interiores por apenas
R$396. No dinheiro ou no Pix? Essa é a regra. No dinheiro ou Pix, R$396, galão 18 litros, mais cobertura, mais resistência, mais lavável. E olha só, qual é a cor do ano? É um tom de verde vivo e claro, inspirado nas folhas de bromélias, que leva o nome de Destino Verde. Vem pintar o teu mundo, o teu contexto, o teu ambiente com Tinks Tintas. Em Camobi, na Avenida Prefeito Ber, 6.815. E na Ângelo Bolson, 368, do lado direito, antes da rotatória do Gaúcho Mateador. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação? Qual a força que te move para a realização de projetos sólidos como rocha? Brita Pinhal. Trajetória que começou em 1973. Juntos construímos o futuro, rural, industrial e urbano. Em 2023, Brita Pinhal, 50 anos. Acesse britapinhal.com.br. Faça sua especialização na Universidade Franciscana e conquiste novas oportunidades de atuação profissional. São diversos cursos de pós-graduação nas modalidades presencial e também híbrida, com aulas presenciais transmitidas ao vivo em várias áreas do conhecimento. Aprenda junto a professores com ampla experiência e conquiste sua certificação reconhecida pelo mercado. Acesse ufn.edu.br e confira os cursos que preparamos para você. Mais uma vez, a Construtora Jobim é destaque na área da construção civil do Estado, na mais importante avaliação das empresas gaúchas, feita através de pesquisa do Jornal do Comércio. A Construtora Jobim escalou no cenário econômico, alcançando a segunda posição no Marcas de Quem Decide 2023, como a mais lembrada e a preferida entre gestores e altos executivos de empresas. Construtora Jobim, do coração do Rio Grande, para a mente dos gaúchos. O novo ensino médio do Colégio Fátima parte do princípio do protagonismo do estudante para o sucesso da sua aprendizagem. Autonomia nas relações e nas decisões. Educadores como mediadores do processo ensino-aprendizagem. Projeto de vida, reflexões do estudante sobre espiritualidade, futuro profissional, autoconhecimento, escolhas, cidadania e responsabilidades. Novo ensino médio do Colégio Fátima, feito para você. A nossa casa é o ambiente mais esperado do dia, pois é onde recarregamos as energias e nos sentimos bem. Nada melhor então que deixar a casa sempre com um aroma especial. Na Decora você encontra fragrâncias de excelente qualidade, tanto em difusores quanto em home sprays, essências, água para tecido e muito mais. Conheça no Instagram pelo @decora.casa-e-afeto ou visite na Professor Heitor da Graça Fernandes, 500 em Camobi. Dentro dos momentos que a vida nos reserva, há um nome que tem sido a base da compaixão e do apoio às famílias por 18 anos. E esse nome é Ângelus Oeste. Cada passo, gesto e abraço são reflexo de um compromisso com o carinho, amor e acolhimento. A Ângelus Oeste se faz presente demonstrando que a atenção aos detalhes é a essência do cuidado. Ângelus Oeste, há 18 anos por você, sempre. Protege a Nova Medicina do Trabalho, a única empresa médica do interior do estado com estrutura própria de atendimento, policlínica, pronto atendimento e centro de diagnósticos. Referência em medicina do trabalho em conformidade com as normas regulamentadoras, legislações trabalhistas e previdenciárias. Assessoramento para a implantação do e-social. O corpo técnico da Protege inclui médicos do trabalho, clínicos e especialistas, engenheiros de segurança, técnicos de enfermagem do trabalho, fonoaudiólogo e mais profissionais de apoio. Contempla atendimento de mais de 20 mil funcionários de empresas de médio e grande porte. Acesse saudeprotege.com.br. Agrocomercial Carnabarro, atendimento personalizado. Com produtos agropecuários e veterinários. Com
Conheça a Agrocomercial Canabarro, referência em Santa Maria. Estamos na Avenida Borges de Medeiros 365, contato 33472825. Aqui você encontra tudo o que precisa para a agropecuária: ferragem, mudas, medicamentos e atendimento veterinário. Temos toda a linha para grandes e pequenos animais, além de lenha para fogão, lareira e churrasco. Garantimos atendimento de primeira e satisfação garantida. Venha nos visitar e confira. Agrocomercial Canabarro. Imembuí é evolução. 20h12. 19 graus. Empreender com sucesso, comunicação e conteúdo empresarial. Apresentação: Lisete Frölich. 20h12, estamos de volta aqui no nosso programa Empreender com Sucesso para Tins Tinta, Construtora Jobim, Decora Casa e Afeto, Universidade Franciscana, Ângelos Oeste, Pampeiro Volkswagen, Agrocomercial Canabarro, Colégio Fátima, Purifique Santa Maria, Brita Pinhal, Cislimpa, Colégio Marco Polo, Ser Luz, Nossas Raízes e também Protege. E nós estamos com o nosso convidado, Dr. Rony Pilar Cavalli, conosco nessa noite aqui, e falando aqui de sucessão, de holding, né? E vou passar para o meu colega Rodrigo, que não fez nenhuma pergunta aí. Vou deixar o Rodrigo fazer uma pergunta aí, Rodrigo. Estava aqui aprendendo um pouco, né? Porque, enfim... Aliás, tu tem que aprender, porque... Bastante. Não, e assim, me passou pela cabeça assim, como é fácil ser pobre, né? Como é simples. Ser rico dá trabalho, velho. Enfim, mas... né? Então, assim... Mas eu não consigo ter essa percepção, porque os pobres são a vida inteira. Sim. Doutor, eu digo Rony... que por aqui tem clientes. Mas, doutor Rony, dentro dessa brincadeira, assim, o senhor mencionou no início da sua fala de que um casal novo que está recém adquirindo imóvel, como esse casal ou as pessoas que não têm esse montante muito grande, como proceder de maneira prática uma holding? Assim? Para criar uma holding? Como é isso na prática? Assim? Primeiro que uma holding sem existência de patrimônio, ela é muito barata de se fazer. Uma pessoa jurídica que a gente abre com aquele contratinho básico lá da junta comercial, que é até acho que o sistema de inteligência artificial que abre. Então é um contador, vai gastar R$500 do contador e R$180 na junta lá para abrir essa célula, né? E o casal que não tem, depois ele vai juntando. Da mesma maneira que ele junta dinheiro e coloca lá na caderneta de poupança para comprar o seu primeiro imóvel, ele integraliza esse dinheiro na pessoa jurídica. Né? E essa pessoa jurídica que vai comprar. Por isso que eu estou dizendo que os casais novos, as pessoas têm que, mesmo sem patrimônio algum, tem que pensar. Né? Outros são os profissionais liberais, aí, por exemplo, da saúde, os médicos. Os médicos, né, é um profissional extremamente rentosa, só que eles trabalham demais e a grande maioria tem patrimônio desorganizado. Né? E ainda, com a mesma operando muitas vezes no seu CPF e com patrimônio no CPF, com possibilidade, inclusive, de ter uma responsabilização profissional e esse patrimônio responder. Né? Então, a gente vem dizer, atividade econômica precisa estar apartada do patrimônio. O patrimônio precisa estar dentro de uma célula, de um CNPJ, e a atividade econômica ou em outro CNPJ ou vai operar no CPF, como for lá. Mas o patrimônio precisa estar protegido dentro. E é bom falar nisso e deixar claro, pessoal, ninguém está, e eu jamais usaria a minha profissão e meu conhecimento para fazer... usar a holding como a gente sabe que é utilizado muitas vezes para esconder patrimônio em termos de dívida, seja o que for. Né? Primeiro, a holding não se presta para isso. O profissional que está dizendo, na verdade, que alguém que tem uma dívida vai colocar o patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica e esse patrimônio não será atingido por penhora, seja o que for, está mentindo. Né? Porque se eu já tenho a dívida e transfiro o patrimônio para dentro da pessoa jurídica, eu estou cometendo fraude à execução e é como se eu não tivesse transferido e a penhora, se tiver vai atingir, vai buscar dentro da pessoa jurídica, portanto, não serve. Ela serve como blindagem,
né? Com blindagem. Quando eu tenho a minha vida escorreita, não devo absolutamente nada, eu crio. E depois, ninguém tá livre. Amanhã depois, uma falência, alguma coisa, a dívida nasce depois de que o patrimônio está. Ou seja, eu não coloquei o patrimônio para dentro de uma pessoa jurídica com o objetivo de não defraudar credores. Né? Então, é isso que também tem que tomar cuidado, que não serve, não protege. É claro que você coloca uma camada de proteção, você dificulta a vida do credor de buscar um patrimônio. Não está no CPF mais, está na pessoa, eu vou ter que buscar. Mas quando ele achar, vai penhorar. Mas essa tua pergunta, para ser mais específico, ou seja, é extremamente simples, extremamente barato. Né? Constituir uma holding nessas condições que eu falei nesse exemplo, quando o casal, ou no início da vida, fazer uma pessoa jurídica para colocar o seu primeiro imóvel dentro. Né? Mas eu falei mais no sentido assim, para uma troca de cultura, né? Ou seja, para já pensar. Aliás, eu tenho um videozinho, eu tenho gravado alguns vídeos nas minhas redes sociais que fala justamente isso. E eu digo assim, bom, né, pirou de vez, né? Para que serve uma holding patrimonial sem patrimônio algum? Né? E eu digo, não é justamente nesse sentido. Ou seja, com o objetivo de já construir o patrimônio dentro da holding. Esse sistema agora ele está sendo popularizado, mas os bilionários brasileiros já usam isso há muito tempo. Vamos ver, usar que ali a gente não sabe se tem dinheiro e mal havido ou não, mas vamos usar o exemplo do Ike Batista. O Ike Batista era acho que o 8º do mundo, ele tinha pretensões de ser o mais rico do mundo, naquelas empresas, as X lá dele, de petróleo, e ele arrebentou, quebrou tudo com a Lava Jato. Né? Só que vocês pensam que, na verdade, que o Ike Batista está pobre? Né? O Ike Batista tem uma holding patrimonial familiar de 400 e tantos milhões em patrimônio, que está já com a doação feita ao Thor, o filho dele. Né? Então, tem uma entrevista que ele está dando, na verdade, o repórter pergunta sobre que você pediu um dinheiro emprestado do seu filho. Não, não é pedir emprestado. O dinheiro, a origem, né? Nós temos famílias do nosso porte têm holding patrimonial sucessória, organizado. Aliás, outro exemplo que também, e aí é um exemplo de um sistema, por mais que estava metido também no furacão da Lava Jato, mas a família, a pessoa jurídica das empreiteiras, nada tem a ver com a pessoa jurídica onde está o patrimônio dessas pessoas, porque foram constituídas, inclusive, e assessoradas por profissionais extremamente competentes. A Renata Camargo Corrêa, a herdeira do Grupo Camargo Corrêa, comprou, no furacão da Lava Jato, um apartamento no prédio mais caro de Nova York, pagou 39 milhões de dólares, né? E perfeitamente lícito. Mas parece sua. Não, mas está escondendo dinheiro dessa coisa. Não. A construtora Camargo Corrêa era uma coisa, está respondendo, está pagando os seus acordos de leniência, que a gente está sendo revisto, tudo, né? Mas a família Camargo Corrêa, o patrimônio da Camargo Corrêa está dentro de uma estrutura patrimonial muito bem construída, muito bem blindada, que permitiu ela comprar, mesmo sem qualquer questionamento jurídico. Né? Então, a holding ela serve para proteção, sim. Serve para organização, sim. Mas não vai ter eficiência se eu já tiver dívida e quiser fazer a holding com o objetivo de fugir da dívida. É isso, interessante. Da liberdade econômica, ela interferiu? Ela melhorou? Ela melhorou. Melhorou? Ela melhorou em razão... O ambiente empresarial já tinha uma certa liberdade, né? Ou seja, de transações de cotas, de valores, por exemplo, quando a gente usa muitas vezes que não seriam os mesmos valores que se usa numa transação empresarial normal. Por exemplo, o pai está transferindo para os filhos, tá? Embora muitas vezes já se tinha essa liberdade, mas eu posso dizer em termos gerais que a lei da liberdade econômica veio somar, né? Embora, infelizmente, né, nós estamos num momento no Brasil onde se nós nunca atingimos aí o que nós podemos chamar de segurança jurídica, vamos dizer assim, pelo menos um grau aceitável, nós nunca tivemos isso, agora nós estamos numa situação completamente que eu nunca imaginei. Eu lembro... Eu, como estudante de Direito, né, lá na década de 90, eu entrei com a Constituição bebê. Né? Eu me formei em 94, a Constituição de 88. A gente tinha aquele ideal, porque a gente via uma Constituição forte, ou seja, sendo, vamos dizer assim, o apagar das luzes de um Estado, de um formato de Estado que realmente não era democrático, né? E que veio para um Estado que a gente enxergava que a Constituição dava, e uma série de garantias individuais, e que
ela conseguiu, de certa forma, proteger e ter uma boa aplicabilidade há um certo tempo, até vir essa, vamos dizer assim, essa polarização política, ou seja, né, já até nisso o Bolsonaro é culpado. O Bolsonaro, quando surgiu, desafiou o sistema de tal forma que o sistema jurídico todo veio abaixo, porque hoje não se faz a menor cerimônia mais para desrespeitar princípios e fundamentos da ciência jurídica que datam de mais de 2000 anos. Sim. Eu licionei muito tempo teoria geral, né? E eu já, na época, aí não era o Bolsonaro, mas já há alguns anos atrás, eu muitas vezes fui questionado por alunos, dizendo, mas professor, o senhor está dizendo isso, está dando toda essa teoria, na verdade, mas o STJ está decidindo completamente o contrário. E eu tinha que explicar isso, ou seja, ao tentar, porque não tem. Hoje eu digo assim, ó, a ciência do direito, ela está, os fundamentos, os valores, os alicerces, né, que vem lá do direito romano, que justamente dava a segurança jurídica para se aplicar esses institutos jurídicos, ninguém aplica mais. Virou perfumaria jurídica. Ou seja, a teoria geral do direito virou perfumaria jurídica. Mas, claro, vou dizer assim, esse sistema, né, porque eu quis dizer isso, assim, ó, nós não vivemos num país que tu diga, vou fazer um sistema desse e nunca vai dar problema. Não tem como garantir. Nada é mais garantido no Brasil. Mas, doutor, a impressão que a gente tem hoje, quando chega a determinada expressão da área do direito, a impressão que o cidadão comum tem é de encostar as costas na parede com o Estado democrático de direito, tão vilipendiado hoje em dia, né? O que o senhor pensa sobre essa... Porque nós vivemos numa república que ela vem se despedaçando desde 1889, né? A república eu encaro como um movimento revolucionário, né? Que ora sim, ora não, ora sim, ora não, tem que vir uma instituição de dentro dessa república fazer uma intermediação, né, num regime que ele é caótico, né? E hoje, por conta desse ativismo judicial, nós não vivemos numa democracia. Nós temos que falar as palavras como elas são, de fato, porque nós estamos dentro de um regime híbrido, não é? Então, o que o senhor entende desse contexto brasileiro, assim? Porque, por exemplo, essa ideia de que... Porque hoje nós vivemos num regime onde a ponta de lança de um sistema é o judiciário. O judiciário ele pode tudo. Eu me lembro de uma fala do Ives Gandra Martins, que disse que o século XIX foi do Legislativo, o século XX foi do Poder Executivo e o século XXI seria, pelo que está pintando, seria do Poder Judiciário. Né? E, infelizmente, o Judiciário está totalmente fora de controle. Né? Ou seja, ele não tem mais hoje... Hoje o juiz... E é claro que nós estamos aqui no Rio Grande do Sul e nós temos excepcionais magistrados, a generalização sempre é burra. Né? Mas nós temos uma boa parte de juízes que eles acham que a fonte do direito é eles. Ou seja, e isso é do princípio do mundo, você dá poder para uma pessoa, a tendência do ser humano é corromper esse poder. E é isso que nós estamos vivendo hoje. No princípio da separação dos poderes, né, que o pessoal, inclusive, o sistema de formação jurídica no Brasil, ele é o sistema francês, né, e que nos traz como a Revolução Francesa como sendo o grande formador e libertador e derrubou o Estado absoluto e seja o que for. Olha, na verdade, a Revolução Francesa fez uma carnificina. Aliás, o seu lema de fraternidade não tinha nada, ou seja, até os próprios revolucionários foram todos guilhotinados. Exato. Os ideais iluministas que formaram esse Estado e evidentemente, colocaram um freio no Estado, são ideais liberais ingleses, né? Ou seja, anteriores. Então, o grande marco da formação desse Estado limitador, ou seja, Estado que realmente, né, vê numa Constituição que barra a força e limita o próprio Estado, porque esse é um dos principais papéis da Constituição, ela vem da Magna Carta inglesa, lá de 1215. Né? E aí depois Revolução Americana. Esse foi. Aí eclode
eclode na França com aquela, vamos dizer assim, ápice, né, com todo o processo revolucionário do século XVIII, e aí nós temos, a partir naturalmente disso, os cursos de direito no Brasil têm como fonte o sistema francês. Não, seria a Revolução Francesa. Os acadêmicos de direito são formados a partir da luz. Eu mesmo demorei muito a me libertar desse pensamento. Né? Porque essa luz do iluminismo, ela queimou a nossa retina, né, doutor? Sim, então, sim. assim, como é que nós vamos reverter essa situação caótica, onde você chega numa disciplina do direito e se prepara para um discurso de uma disciplina que cresce dentro de uma condição pós-moderna, assim, que eu achei uma coisa mais estapafúrdia do mundo, que é, por exemplo, o direito achado na rua. Então, assim, o que o senhor acha dessas invencionices É aquilo, como diz o gaúcho, isso é uma ambrosia de mondongo, assim, né? Então, assim, como é que eu vou acabar com essa ambrosia de mondongo, hein? A solução eu não tenho, na verdade. Ela tem que partir, o senhor concorda que tem que partir da sociedade mesmo para fazer essa mudança? Porque se deixar para os agentes do sistema, isso vai se perpetuar de eterno. Ontem eu escutei de um cliente, amigo, na verdade, e se nós olharmos para a história, e é verdade, eu não estou aqui insultando nenhuma revolução, mas me aponte um país em que deu certo que não tenha jorrado sangue. Né? Ou seja, que não tenha tido alguma ruptura absolutamente... Não tem. Os Estados Unidos, só é os Estados Unidos, e aliás os Estados Unidos, ele lutou para ter o direito dos ingleses, né? Ou seja, o pessoal, ele não queria romper com a metrópole. A grande embate deles foi justamente porque eles exigiam que os comandos da Magna Carta valessem para o inglês na América também. Inclusive, o pai do conservadorismo, que é o Burke, na época, dava razão aos colonos americanos. Ele dizia na Câmara Baixa, ele dizia o seguinte: olha, nós estamos aqui discutindo um problema e nós vendemos um conteúdo de liberdade, e os colonos, que são nossos irmãos aqui nas 13 colônias, querem exatamente aquilo que nós propagandeamos, né? Dizia Burke. Burke não era a favor do reino inglês. Existe a expressão dos próprios colonos uma cláusula da Magna Carta de 1215 dizia, na verdade, que era proibido o rei taxar sem que houvesse representante das províncias, lá dos condados, na decisão onde vão ser taxados. E os americanos não tinham. E aí que começou, na verdade, o rei querendo expandir a sua base de contribuição para aumentar a arrecadação, e aí começa naturalmente os processos da Revolução Americana. Mas o que eu quero dizer com isso é que nós temos que nos voltar e olhar para a história a partir dos ideais ingleses e americanos. Enquanto nós ficarmos com essa visão, e hoje os cursos de direito dão a visão francesa, né? A gente sai de dentro de uma faculdade de direito achando que a Revolução Francesa é algo espetacular, que foi o que mudou o mundo. Não, ela assassinou 300 mil clérigos, né? Então, assim, essa mentalidade é que ela tem que ser modificada, né? Porque eu já estou com o pessoal esperando aí fora, são 20 horas e 30 minutos, né? Quero agradecer ao nosso convidado dessa noite, o doutor Cavalli, e já fica o convite para voltar aqui, eu acho que vai precisar vir para falar. Isso. Rodrigo, obrigada. Luciana, muito obrigada. Obrigada, Lisete. Força. Feliz. Bom, gente, nós vamos encerrar essa live. Vocês vão continuar compartilhando e depois do intervalo a gente vai continuar numa nova live que nós temos aí o pessoal da Serluz. Imembuí é a evolução da travessia do AM ao FM, da conexão da antena ao digital e da geografia local ao global. Tá na sintonia? Então aumenta o volume que estamos juntos. FM 101.9. Qual o tamanho dos seus sonhos? Qual o impacto da sua determinação?